Bonzinho. Boa noite, tudo certo? Iniciando no horário, hoje uma segunda-feira, 22 de fevereiro. Boa noite a todos, convidados, os nossos alunos, as pessoas que estão por trás do acontecimento desse evento, que é o professor Roger, a professora Ângela e a Elisângela, eu acredito que esteja aí também. E nós queremos dar as boas-vindas às aulas do terceiro semestre dos cursos de Direito e o curso Tecnólogo Superior de Gestão do Agronegócio. Iniciamos os nossos trabalhos, a Unicentral iniciou os trabalhos acadêmicos publicamente, né, após autorização do MEC, em março de 2020. Então, nós começamos os trabalhos com muita esperança, acreditando no potencial do município de Campo Verde e da região. Mas, infelizmente, fomos afetados, né, como todo o mundo está sendo afetado, todo o planeta está sendo afetado pela pandemia, e mesmo assim nós seguimos as nossas atividades, claro, tentando manter o distanciamento, tomando todos os cuidados, e estamos aqui firmes, fortes, com muita esperança de que dias melhores virão. Hoje, especialmente, as aulas, logo após o nosso convidado especial, que eu logo vou convidá-lo a entrar na sala, nós iniciaremos as aulas para os alunos que já são os nossos alunos. Os novos, os calouros, o nosso calendário está marcado para a semana que vem, dia 1º de março. Portanto, inscrevam-se, aqueles ainda que pensam em fazer uma faculdade aqui, as inscrições estão abertas, seria um grande prazer tê-los aqui como nossos alunos de graduação. E eu gostaria especialmente de agradecer ao nosso convidado especial da noite, que aceitou o nosso convite. Ele está aqui, já pronto para entrar, é o prefeito de Campo Verde, recém-possado, Alexandre Lopes. Alexandre Lopes. Portanto, boa noite, vamos aguardar o Alexandre entrar. Ele vai dar um recado para vocês, fazer uma fala aí para os alunos e a comunidade. Oi, Tânia, boa noite. Está me ouvindo? Tudo bem? Tudo bem, estou ouvindo bem. Okay. Prazer em tê-lo aqui, prefeito, obrigada pelo convite. Agora o senhor assume aí, é contigo. Tá bom. Beleza, então. Primeiramente, boa noite a todos. Para mim é uma satisfação poder estar falando com vocês, né, nesse momento de retorno às aulas, né, um momento que a gente tem assim, passado a nos inventar novamente, né, nos reinventar, porque o retorno das aulas pós-momento pandêmico é a primeira vez que nós estamos passando, né? Então, meu nome é Alexandre, eu tenho 41 anos, sou agrônomo de formação. Eu percebo aí que o grande público seu nesse momento são alunos da área de Direito, né, e de Tecnologia de Gestão do Agronegócio. Então, eu sou agrônomo de formação e produtor rural. Então, a minha atividade primária, né, minha atividade profissional, ela é voltada ao ramo agrícola, né? E aí você me apresenta um tema, dias melhores virão. Então, assim, como é que nós vamos falar de um tema como esse, exatamente no momento pós-pandêmico? Mas você está certa, você está correta em abordar esse tema, porque não tem como nós promovermos o nosso dia a dia, promovermos as nossas demandas, pensando se não irá ter esse renovo, né? Como não ter esses dias melhores da qual a gente pensa. Então, isso aí, às vezes, nos propulsiona, isso aí faz com que a gente promova tudo aquilo que é necessário para que a gente chegue nesses dias melhores mesmo, né? Momento pós-pandêmico, tudo aquilo que mudar, por melhor que seja, por menor que seja, sinalizando positivo, já são dias melhores, né? Partimos desse princípio. Então, é um tema que realmente tem que ser levantado, debatido e entendido, né?
Então, como eu disse, eu sou agrônomo de formação, sou produtor rural, e nesse momento eu me encontro como prefeito de Campo Verde. É um cenário, como eu costumo dizer, muito novo para mim, tem sido tudo muito novo, né? Isso já, para mim, já virou um jargão, porque eu venho da iniciativa privada, eu sou consultor agrícola, de repente me apresenta um cenário político para que a gente possa debater e, de repente, passar pelo crivo das urnas, o que não é fácil, né? É como se você passasse por um concurso extremamente difícil, e aí você tem que apresentar algo para uma sociedade, para uma comunidade, em que você está liderando, é o líder daquilo, e um tema como esse, Dias Melhores Virão, ele realmente ele é sugestivo e vem de encontro com aquilo que a gente tem, que a gente pode fazer, né? Mas eu queria, primeiramente, assim, abordar alguns aspectos que vai me deixar muito tranquilo naquilo que eu vou falar por finalizar. Hoje, o Brasil passa por isso que nós estamos já aí acostumados, vamos dizer, nesse momento, né, a ver, a entender, e pós o início da vacinação, nos remete a imaginar que a volta não vou dizer da normalidade, mas o início da normalidade está logo aí, né? Então, nós imaginamos que quando nós tivermos com boa parte da nossa população vacinada, quando nós realmente deter, né, aquilo que se deve fazer para reduzir uma contaminação, reduzir o contágio de um processo de contaminação, nós vamos caminhar para uma normalidade. Não o novo normal, né? O novo normal não é só um termo, mas é uma condição que se criou e que nós temos que realmente nos adaptar em diversas áreas. O novo normal para nós, cada dia tem um novo normal, né? Cada dia tem um cenário que você tem que se adaptar, se readequar para que você possa tocar à frente aquilo que você tem por meta, né? Então, o Brasil, ele nos oferece, graças a Deus, nos tem oferecido uma condição de pensar em dias melhores, apesar de eu particularmente achar que tem ainda um imbróglio político que não tem facilitado, né? Nós poderíamos estar hoje, a exemplo de alguns países, não tem como não falar que os dias melhores irá passar pela vinda da vacina, né? Então, se nós poderíamos hoje ter uma situação bem mais fácil se nós tivéssemos um entendimento político um pouco mais racional. Então, eu vejo que as diferenças políticas ela tem dificultado de nós, talvez, demorar um pouco mais para chegar nesse início de dias melhores, né? O Brasil nos mostra isso. Talvez a maneira de nós entendermos a política, ou então a maneira de nós entendermos os cenários, muitas vezes um pouco bairrista, muitas vezes um pouco partidário, acaba fazendo nós pagarmos um preço alto por esses dias melhores, né? Nós temos visto aí países como Israel, países como alguns outros lugares que têm conseguido reduzir fortemente os seus níveis de contágio a ponto de fazer com que a atividade comercial, com que a atividade logística, com que a atividade educacional, com que todas as atividades profissionais já retornem a ponto de fazer com que a gente toque a nossa vida naturalmente. E no Brasil não tem se visto isso de uma maneira tão difundida como necessita. Mas, enfim, eu creio que essa questão da melhora dos dias passará por uma questão de saúde pública e a vacina vai nos deixar muito tranquilo. O estado de Mato Grosso, muito tranquilo não, vamos dizer tranquilos, né? Muito tranquilo, talvez nos deixe numa condição muito confortável e nesse momento não seria para isso. Nós estamos tendo aí índice, né, de contaminação em segundo momento, que é uma coisa séria, tem que trazer essa preocupação, mas quando nós apresentarmos uma questão do uso imunobiológico, automaticamente isso aí tende a reduzir. Então, eu acredito firmemente, fortemente, que com assim, a disponibilidade do processo de vacinação tende a reduzir, né? Então, nós estamos muito mais próximo dessa questão de nós termos um aspecto positivo perto do que nós temos uma coisa muito drástica, né? Apesar de que o nosso comportamento não tem sido exemplar. Nós estamos vindo aí de um final de ano bastante tumultuoso, de um carnaval que, apesar de nós não termos condições formais de poder ter o carnaval, mas nós vimos aí diversas aglomerações de pessoas. Então, esses maus exemplos, muitas vezes, dificulta o resultado do fim desse momento que nós estamos passando, que é a cura, que é a redução do contágio,
que é você fazer com que os nossos índices de contaminação, doença e morte caia, né? Então, esse entendimento nós temos que ter. Aí a gente vem para o Mato Grosso, né, falando de dias melhores. Mato Grosso é um estado eminentemente agrícola, que por mais que a atividade econômica venha a se trancar, nós vimos que foi menos impactada, né? Nós percebemos que todo o ambiente agrícola ou agropecuária, nesse momento pós-pandêmico ou pandêmico exatamente, ele sofreu menos. E eu falo isso do ponto de vista de arrecadação, do ponto de vista de enriquecimento, do ponto de vista de geração de emprego, de geração de renda, né? Então, quando eu trago isso à tona, eu trago exatamente baseado nos nossos indicadores econômicos, né? Então, o estado de Mato Grosso, um estado que talvez a sua atividade vocacional não é a exemplo dos estados que mais sofreram, fez com que o aspecto pandêmico não nos tirasse a renda de uma maneira assim geral, né? O que facilitou sobremaneira para que a gente pudesse suportar esse problema da pandemia, que não tem como não falar dela tanto, né? Apesar dessa fala nossa que está voltada para um grupo de alunos de direito, alunos de gestão do agronegócio, mas não tem como desvencilhar disso, entende? Não tem como. Então, nós temos que constantemente, de maneira repetitiva, estar falando da questão da pandemia, mesmo que a gente atrele isso ao aspecto econômico, ao aspecto de crescimento, ao aspecto de expectativa, de perspectiva, não tem jeito. Temos que estar abordando isso constantemente. E eu estava falando do Mato Grosso, né? O Mato Grosso, como eu falei, é um estado relativamente novo do ponto de vista estrutural, né? Quando se compara com um estado como o Paraná, como São Paulo, que são estados centenários, né? São Paulo tem uma estrutura viária, tem uma estrutura logística, uma estrutura operacional que é consolidada. O estado do Mato Grosso, não. Quanto tempo que nós temos uma produção primária difundida no estado do Mato Grosso? Quanto tempo passa o nosso processo de industrialização no estado do Mato Grosso? É coisa recente. Então, é um estado extremamente pujante, vocacionado a produzir aquilo que mais nos traz renda nesse momento, que é a atividade agropecuária, porém, ainda é travado pelo aspecto estrutural. Não temos estradas, ou se temos, estamos iniciando assim, a ter uma malha viária bem feita, do ponto de vista estrutural. Nós não temos um ambiente logístico favorável, nós não temos um ambiente de produção barato, não temos. Então, como que funciona? Como que produz, então, no estado de Mato Grosso? O que me faz pensar que dias melhores virão? Porque realmente nós temos um povo voltado à produção, primeiramente. Nós temos um ambiente que nos reúne totais condições para isso, né? Clima, relevo, solo, vocação, tecnologia, serviço. Tudo isso faz com que a gente sempre pense em dias melhores, né? Faz com que a gente sempre pense em dias melhores. Então, o estado do Mato Grosso, a partir do momento em que ele se envelheça mais, cronologicamente, acaba fazendo com que esse ambiente de produção e esse ambiente de difusão, né, em todos os aspectos, melhore, né? Imagine o Mato Grosso com 100 anos de industrialização. Imagine o Mato Grosso com 100 anos do processo produtivo, né? Então, isso aí vai fazer com que nós tenhamos estradas, vai fazer com que nós tenhamos as nossas linhas férreas já dominada, estabelecida e consolidada, vai fazer com que o nosso ambiente logístico fique muito promissor e competitivo, vai diminuir a distância da produção e vai fazer com que a comunidade em si tire proveito disso, né? E aí não tem como nós não imaginarmos que dias melhores virão. Seja ele no futuro recente, seja ele no futuro mediano ou no futuro mais distante, né? Não tem como nós não pensarmos em algo que não seja dias melhores. Logicamente que nós fomos, de repente, tivemos a surpresa da pandemia que travou a nossa difusão, o nosso crescimento, né? Se não, certamente nós estávamos gozando aí de índices e indicadores que é de fazer inveja, né?
Mato Grosso, há 4 anos, há 2 anos, caminhou para uma situação muito ruim financeiramente, né? Logo depois da troca de governo, nós percebemos que houve um caminhamento para um equilíbrio fiscal, financeiro, contábil, né? Que foi feito a duras penas. Os agentes políticos pagaram um alto preço por esse momento, inclusive até de rejeição, mas naquele momento eu entendo que o Estado de Mato Grosso se libertou. Porque se a gente concebesse aquele ambiente de perca de renda, caminhando com a quebradeira como estávamos, talvez nós não iríamos estar no momento que nós estamos hoje aí, em que o governo, né, eu estou falando de dias melhores, estou trazendo um braço de política, um braço de desenvolvimento, um braço de perspectiva. Se naquele momento não fosse tomada as decisões que foram tomadas, e eu falo isso no ambiente governamental, hoje nós não estávamos gozando de uma condição que o Estado nos oferece, como município, de poder aí estar disponibilizando um investimento na ordem de 8, 9, quase 10 bilhões de reais em 10, 12 frentes, para que o Estado possa receber investimentos das mais variadas áreas. O Estado de São Paulo, que é um Estado dos maiores, né, arrecadadores, ou então que tem aí a sua economia consolidada, um PIB bastante estável, está hoje passando por dificuldade financeira. Talvez nem todos os estados brasileiros teriam a condição que o estado de Mato Grosso hoje tem, tanto na condição de investimento, quanto de suportar as políticas públicas oferecidas pelo estado aos municípios. E isso faz pensar em dias melhores. Então, se você analisar proporcionalmente a capacidade de investimento que cada estado brasileiro tem hoje, você não tem dúvida que o estado do Mato Grosso está entre os primeiros. Não tem como nós enxergarmos isso e não pensarmos em dias melhores. O estado mato-grossense, ele tem nos oferecido uma condição de melhoria. Vamos fazer muitas estradas, vamos fazer muitas condições que deixa a produção facilitada, vai se olhar para o ambiente da sociedade, vai ter condição de município se estruturar do ponto de vista de investimento. Então, tem diversas coisas prestes a acontecer no estado do Mato Grosso que me faz pensar no tema que você me deu como o tema principal, que é dias melhores virão. Então, aproveito aqui a oportunidade para dizer a todos que nos assistem nesse momento, os mato-grossenses e os não, né, os que não são mato-grossenses, mas estão usufruindo do benefício de viver no Mato Grosso, certamente dias melhores virão. Dias melhores virão. Estamos trazendo o ambiente para essa melhoria da saúde, mas quando eu abafo um pouco o momento pandêmico, me faz pensar em dias melhores. Né? E aí, você me coloca numa região mais paroquial, algo mais relativo ao local que eu estou, que é o município de Campo Verde. Né? Então, eu acabei de passar por um processo político, né, em que um dia eu estava totalmente voltado às minhas coisas particulares, no outro dia eu me colocava como candidato a prefeito. Talvez não tendo vamos dizer assim, toda a popularidade que se precisa, mas apresentando para a sociedade algo que eu julgo e afirmo, e sou convencido disso, porque senão não teria por que eu falar isso, algo que realmente vem de encontro com aquilo que a população precisa, né? Saímos vitoriosos desse processo político, né? Primeira vez que eu me envolvo diretamente, assumindo o cargo de prefeito, no caso. Então, passamos por esse processo político, abrimos um debate para a sociedade, abrimos um debate para os nossos oponentes políticos, né? O final desse debate nos trouxe de maneira vencedora, e agora nós estamos aí em plena pandemia ou caminhando por uma saída de pandemia, fazendo gestão pública e pensando em dias melhores, né? Recai sobre nós o cuidado com saúde, o cuidado com o retorno das aulas, o cuidado com o aquecimento do comércio,
o cuidado em manter a segurança, em você estar mantendo todo mundo bastante motivado, mas não é uma motivação ilusória, é uma motivação real, uma motivação em que você saiba da onde trazer, da onde tirar, né? Nós não temos condição de conduzir a população numa motivação que não seja real. Não faria isso de maneira nenhuma. Nós não podemos aqui oferecer e nem vender ilusão. Quando eu realmente falo em dias melhores, eu acredito exatamente em todo aquele potencial que a nossa região, talvez especificamente, diferentemente de outros lugares, como o estado do Amazonas, ou com alguns lugares do estado de São Paulo, que a gente vê que às vezes tem alguns outros problemas, né? O Pará também, a gente sabe de alguns lugares ali que tem nos trazido um pouco de preocupação. E o estado do Mato Grosso e o município de Campo Verde, ele caminha para esse ambiente de prosperidade momentânea, mesmo pós ou durante a pandemia. Aí você fala, poxa vida, mas como você pode falar isso, sendo que nós estamos nas menores taxas de desemprego, nas maiores taxas de desemprego? Como que você fala isso vendo que o comércio, diversas atividades e ramos quebraram? Como que você fala isso vendo uma procura exacerbada por emprego e por renda e tudo mais? Na verdade, nós estamos hoje, para não dizer no fundo do poço, mas nós estamos muito próximo dele. Então, para que piore, é só se haver uma catástrofe, uma calamidade da qual a gente não consegue gerenciar. Então, o que eu vejo, de fato e de direito, baseado naquilo que a gente tem visto, percebido, é que o futuro nosso é para dias melhores, né? Então, quando a gente vê um público, né, um público que tem preocupado com o conhecimento, como é vocês nesse momento, um público que tem preocupado em receber a instrução devida, né, que tem se preocupado com a formação, a gente automaticamente pensa que vocês também irão usufruir desse momento vindouro, aonde as pessoas mais preparadas, aonde as pessoas mais instruídas, elas se diferenciarão. Então, eu tenho que me tornar diferente exatamente pelo conhecimento. Eu tenho que me tornar diferente exatamente pela capacidade que eu tenho de poder absorver essa instrução que a comunidade científica, que a comunidade da educação, que as instituições de ensino, no caso que a Tânia representa, nos oferece, né? Eu sei que esse momento ele vai fazer com que a gente repense muitas coisas, mude muita coisa, mas não tem como nós fugir. Não tem como nós fugirmos desse novo momento que está por vir sem ter a devida instrução, o devido conhecimento e a devida formação. Eu sempre vejo, assim, principalmente agora, né, em que a gente acaba nos envolvendo nesse ambiente político e a gente, por mais que a gente se esforce, no meu caso agora, ontem, tudo aquilo que eu fazia era voltado para o meu crescimento, para minha estabilização financeira, familiar, profissional. Agora não. Agora, grande parte do meu dia, da minha semana, do mês, eu promovo, penso, mentorizo situações que faz com que a comunidade tenha crescimento, a comunidade venha usufruir desse benefício. Você muda um pouco a prioridade sua do dia a dia. Então, as pessoas que queiram aproveitar desse novo momento, as pessoas que queiram, de repente, largar na frente nesse novo momento, certamente ela passará pelo nível de conhecimento, nível de instrução e a capacidade de formação que cada um terá, né? Então, quando eu olho em Campo Verde e a gente tenta achar espaço de crescimento em Campo Verde, ele passa pelo conhecimento técnico, ele passa pelo domínio da produção, passa por você entender o processo de industrialização, né? Então, não dá mais para que qualquer um faça qualquer coisa. Não dá mais. Os diferentes, eles irão sobressair, os capacitados irão sobressair, as pessoas com um grau de instrução, eles irão sobressair. Isso eu não tenho dúvida. É claro que nós temos que salvar as proporções, cada um dentro da sua área, mas o diferencial será isso, né? Vai ser isso. E quando eu trago o Campo Verde para o foco nesse momento, o que eu vejo, né? O que nós estamos vendo? Baseado também em indicadores, alguma sinalização política. Quando eu falo política aqui,
na grande maioria das vezes, ou na grande totalidade, ou na totalidade, eu estou falando de política no ambiente de crescimento, de fomento, né, de sucesso, aquela questão assim que me traz algo realmente voltado à política de crescimento. Não é política partidária, não, tá? Então, assim, nem sempre a palavra política ela me remete ao entendimento partidário. Por sinal, eu diria que o maior problema da política está exatamente dentro do ambiente partidário, né? Porque a política, quando você faz pensando em desenvolver, pensando no crescimento como um todo, pensando em fazer algo que realmente traga, ou então reverta a política pública para o crescimento da comunidade, é outra história. É uma coisa nobre. É uma coisa que faz com que a gente tenha um certo orgulho de fazer. Agora, quando você confunde esse ambiente político com a política partidária, realmente acaba fazendo com que a gente fique com descrédito, faz com que a gente perca tempo e, no final de tudo, acaba em pizza. Então, quando eu citar algo de maneira política, eu estou realmente remetendo à política sadia, à política que foge um pouco do ambiente partidário e me remete a essa questão do crescimento do local, do progresso, do desenvolvimento econômico, né? Senão, não pega, não tem muito apelo, né? Mas eu tinha parado, quando eu estava comentando, eu tinha parado exatamente na questão de Campo Verde, né? Campo Verde hoje também, a exemplo dos outros municípios do estado do Mato Grosso brasileiro, também passa pelo momento pandêmico, talvez numa situação moderadamente mais tranquila, apesar que as nossas UTI hoje bateu 70% de ocupação, e querendo ou não, é um indicador, né? Porque eu não quero ocupar os leitos de UTI, mas nós sabemos que quando você tem a disposição disso, você acaba gerando uma tranquilidade para aqueles que talvez tenham um pouco mais né, o problema dessa pandemia tenha, né? Então, assim, não quero usar e não vamos usar a UTI. Mas uma vez tendo a possibilidade de você promover cura e o retorno da pessoa com vida é maior, então isso diferencia o local. Então, até ontem nós estávamos ocupando 50%, 60%, no caso nosso das UTI, hoje bateu 70%. Então, é um indicador. É um indicador que requer um pouco mais de cuidado, fazer com que as coisas sejam um pouco mais racional para que a gente não caminhe aí para de repente, para ocupação a níveis maiores, como a gente sabe em outro local. Então, Campo Verde é exemplo de outros lugares, né, do Brasil que está passando por esse mesmo problema, não tem condições de repente, fazer com que a engrenagem vire. Nós temos. Temos porque o nosso ambiente de produção, o nosso ambiente de negócio, né, a nossa vocação, ela realmente é voltada para aquela atividade que eu diria que menos sentiu durante o momento pandêmico, que é a produção agropecuária. Isso é um facilitador? É um facilitador. É um facilitador. Então, a qualquer momento, quando eu puder colocar os meus filhos na escola, quando eu puder ir ao mercado, quando eu estiver indo na igreja, que eu estiver fazendo com que as coisas voltem ao normal, a minha engrenagem produtiva ela não parou. É claro que alguns outros segmentos, como por exemplo do comércio, que vem aí tocando a duras penas, e a gente aproveita aqui a oportunidade para fazer até, inclusive, assim, uma menção de reconhecimento ao comerciante, de uma maneira geral. Eles têm se reinventado, têm muitas vezes gastado as suas fontes de renda para se manter ali, e que também vai ter que aproveitar desse ambiente que Campo Verde tem, que é voltado à produção agrícola. Não tenho dúvida disso. Então, é claro que o comerciante que talvez perdeu os seus clientes, que de repente passou por um problema voltado à questão financeira, que teve dificuldade de recebimento, eles certamente estão muito mais sentidos, a gente sabe disso. Alguns outros fecharam suas portas, demitiram 20, 30, 40, 60% de funcionários, mas estão aí firmes, fazendo as coisas acontecerem, e a gente aproveita aqui a oportunidade para poder, não é parabenizar, mas realmente reconhecer que essas pessoas realmente têm sido guerreiras, né? Não têm deixado se abater mesmo diante desse problema. Mas a nossa região, especificamente Campo Verde, ela não teve
tanta diminuição na questão de arrecadação de tributos, né? Se nós pegarmos os nossos tributos, que são gerados do ponto de vista do município, ou então do ponto de vista do Estado, ou então da própria União, nós vamos perceber que nós batemos índices muito semelhantes a 2 anos atrás. Então, esses valores me diz que, apesar de tudo, nós estamos produzindo em Campo Verde. Eu não tive grandes déficits de arrecadação dos nossos repasses federais. Eu não tive grande déficit de arrecadação dos nossos repasses do Estado, os nossos impostos oriundos de movimentação de mercadoria, no caso. Ou então que seja aquilo que a gente faz internamente, que é voltado aos serviços. Então, isso me faz entender que as coisas estão caminhando. E, logicamente, com a chegada da vacina, com esse ambiente da saúde estabilizado, não tem como, Tânia e demais que nos assistem nesse momento, não tem como nós não pensarmos em dias melhores. Então, eu não estou aqui nesse momento motivado por um espírito de coisas boas, ou então querendo vender algo, assim, vender que eu falo no sentido de apresentar, né, algo que não seja realidade, não. Nós estamos ali, todo mundo se aquecendo, para que a hora que dá a largada, todos nós fazer com que nós volte rapidamente a fazer com que tudo aquilo que nós fazíamos antes nos remeta para dias melhores, né? Quando nós olhamos a questão do município de Campo Verde especificamente, nós temos percebido que nós passamos no passado próximo um processo de industrialização muito, para não dizer zerado, muito pouco difundido. O nosso processo de industrialização em Campo Verde, o de produção é muito bom, mas o de industrialização, ele vem se arrastando. Ele vem se arrastando. E hoje a gente vê assim, que alguns cenários, algumas luzes se acendem, caminhando para uma possível industrialização, mesmo que seja ainda muito tímida, né? Que seja ainda assim num aspecto embrionário, coisa inicial, mas caminha para isso. Quando eu falo isso, eu atrelo isso no ramo da logística, né? Campo Verde hoje, estrategicamente, se você cortar a sua tela do seu computador, nós temos assim Campo Verde, do ponto de vista geográfico, muito bem localizado, a ponto de nos colocar como um bom ambiente logístico. Então, nós temos demanda, sim, de centro de distribuição. Nós temos hoje uma rodovia que vai ligar Campo Verde a Nova Brasilândia, Nova Brasilândia a Planalto da Serra a Trivelato e Nova Mutum, que faz com que a gente tenha acesso à BR-163 sem passar por Cuiabá. Isso, para nós, é fundamental. Primeiro, porque coloca você numa rota do desenvolvimento. Segundo, porque coloca você numa rota logística de distribuição. Estrategicamente, isso é bom. Isso é bom. Então, se de repente eu tiver que ter acesso a Goiás, Campo Verde parte bem. Se eu tiver que ter acesso ao Sudeste, Campo Verde parte bem. Se eu tiver que, de repente, ter acesso à região Norte e Médio Norte do estado de Mato Grosso, eu posso utilizar dessa rodovia para ter acesso. E eu só estou falando só do movimento rodoviário. Sabemos que nós estamos muito próximos já de pôr a mão nesse movimento ferroviário, né? Nós sabemos hoje que o município de Campo Verde, Primavera, Serra de São Vicente, certamente será contemplada por uma linha férrea, tá? Que hoje nós conhecemos aí como Ferrogrão, que vai ligar o Sudeste brasileiro, hoje passando por Rondonópolis, que é o ponto da linha nossa, ao Médio Norte mato-grossense, nas proximidades de Sorriso. Essa linha férrea, que a gente chama ela de Ferrogrão, ela é uma obra que tem até, eu diria, certa facilidade para poder sair, uma vez que tem suas licenças e algumas coisas voltadas à questão orçamentária já difundida, feitas. Mas compete estrategicamente com outro movimento de linha férrea que liga o Médio Norte ao norte do país, mais precisamente em Miritituba, né? Então, nós vamos ter a Ferronorte
subindo e nós vamos ter a Ferrogrão descendo. Por incrível que pareça, a Ferronorte está embaixo, né? A Ferrogrão está em cima. Então, existe toda uma estratégia de competição estrutural nisso, que já envolve, talvez, cenários que a gente não enxerga. Mas vamos imaginar junto aqui. Eu tenho, do Médio Norte Mato-Grossense, uma saída ferroviária para o norte, para o porto de Miritituba. E eu tenho, do Médio Norte Mato-Grossense, uma saída ferroviária para o Sudeste brasileiro. E tem uma outra linha férrea que sai do estado de Goiás e corta o Mato Grosso até as proximidades de Sorriso, Lucas, passando ali por Água Boa, aquela região central do Mato Grosso. Então, se você imaginar, nós iremos criar, talvez aqui na minha tela seria assim, uma ligação ferroviária que vai fazer com que o Mato Grosso se diferencie muito rapidamente. E Campo Verde vai aproveitar disso. Primavera do Leste, Rondonópolis, Cuiabá, Querência, Água Boa, Lucas do Rio Verde, Sinop, Sorriso, Diamantino, Tangará. Então, não tem como nós pensarmos em outra coisa a não ser dias melhores. Talvez um pouco menos de tempo, talvez um pouco mais de tempo, mas tudo nos faz enxergar esse novo cenário. Eu falei da questão rodoviária, eu falei da questão ferroviária, tem a questão da tecnologia, um estado altamente consumidor de tecnologia, principalmente voltada para a produção agropecuária. Hoje, se você olhar os nossos campos produtivos, é um dos maiores campos consumidores de tecnologia. A tecnologia embarcada numa colhedeira, num trator, num pulverizador, num quadriciclo, é impressionante. É impressionante. Então, um alto consumo tecnológico. E quando eu estou próximo de tecnologia, certamente você está próximo de algo que lhe dá sucesso, lhe dá crescimento. Dificilmente a tecnologia ela se apega a coisa que já está, talvez, em desuso, ou então algo que não está dando certo. Dificilmente. A tecnologia ela é realmente sinônimo de algo de bom que está acontecendo, né? Então, isso aí tem que trazer à tona para que a gente possa entender e realmente nos convencer que dias melhores virão, né? E aí, eu sou suspeito em dizer, mas eu sempre comento o seguinte, que pode ter algum lugar no mundo semelhante a Campo Verde, mas, vírgula, melhor do que Campo Verde não tem. Aonde nós temos clima, aonde nós temos relevo, aonde nós temos condição de produzir, aonde nós temos vocação, aonde nós temos condição de poder entender. Quando nós estivermos dominando o ambiente da industrialização, mesmo que por pouco, e quando eu digo isso, eu estou falando da indústria do esmagamento, de milho, de soja, na questão das usinas de energia, no caso de biodiesel, de etanol, eu digo na questão dos frigoríficos, no nosso caso, suíno e frango, eu digo na questão logística. Então, assim, tem diversos ambientes que nós estamos travados que você demanda difusão fácil. Um que eu esqueci, eu não posso deixar de falar, nós estamos aqui numa unidade de um polo de produção têxtil, um dos maiores ou maior do Brasil. Campo Verde hoje produz pluma, produz fio, mas ainda falta um pouco mais, né? Nós precisamos produzir tecido, nós precisamos produzir tecido tingido, para que você aproxime ao ramo da confecção. Aí sim, aí nós podemos também colocar a atividade têxtil junto com a atividade do esmagamento, do óleo, do farelo de soja, da torta do algodão, né? Ou então da produção de energia, de biodiesel, na produção de produtos já manufaturados, ou então produção agrícola já industrializada, como frango. E aí nós entramos em um outro ambiente de arrecadação, nós entramos em um outro ambiente de tributação, né? Nós passamos não só ser tributado a questão primária, mas a questão industrializada, é diferente. É diferente. É muito mais, vamos dizer, do ponto de vista financeiro, não só o município como o Estado e a nação também tira proveito disso. Apesar de eu achar que o ambiente tributário nosso é muito exagerado, mas não é eu que vou conseguir mudar tudo isso sendo gestor, por exemplo. Eu tenho que entender isso e, de repente, promover políticas públicas que caminhem para uma redução.
mas não temos condição de estalar o dedo, mudar uma chave e mudar todo esse ambiente. Então, para que a gente possa já encaminhar, o que eu digo para as pessoas que estão nos ouvindo, nesses 30 minutos de fala minha aqui, é que a intenção realmente é enxergar esse ambiente de que dias melhores virão sim. E como a gente está falando para uma comunidade acadêmica, nós temos que nos tornar diferente. Principalmente, isso começa no ambiente do conhecimento, da instrução, né, do conhecimento técnico, do conhecimento científico, porque realmente isso aí vai nos diferenciar. E aquele que de repente não tem instrução, como é que vai se diferenciar? Vai se diferenciar nas ferramentas que ele tem para oferecer. Aí seja ela numa habilidade de serviço, numa habilidade de repente de um esforço físico, algo que ele possa oferecer que talvez está distante da instrução, mas que o diferencie. Porque nós também temos pessoas que talvez não tenham uma carga de instrução tão difundida, mas é um exímio operador de algo, né? Então, assim, mas de uma certa maneira ele se carrega de um conhecimento que, por mais empírico que seja, é dele, o diferenciou, né? Então, do ponto de vista local, o que nós temos a dizer é que Deus abençoando em que a gente possa resolver a questão do nosso problema de saúde pública, que nesse momento é a pandemia. Já já eu creio que nós vamos ter acesso mais em massa da vacinação, diminuir as nossas taxas de infecção, diminuir as mortes, e aí a gente já volta para o cenário normal. Nós temos tudo para poder enxergar aí dias melhores no futuro, e certamente dias melhores virão. Então, eu finalizo a minha fala nesse momento, estou à disposição, dona Tânia, as pessoas que estão conduzindo a live, alguma fala, alguma pergunta, estamos à disposição nesse momento. Voltar. Alguma pergunta? Aqueles que nos assistem? De qualquer modo, prefeito, eu vi no senhor uma pessoa muito empolgada, e isso que nos deixa muito felizes, tá? Não só o Unicentral, acredito que toda a população, né, que aqui apostou sua vida, aqueles que vieram de longe, os locais longe, e vieram aqui para ficar, ter sua família, seu crescimento, seus filhos, e crescer aqui, certamente quero ouvir isso. Uma pessoa que acredita no crescimento desse local. Eu gostei de ouvir o senhor dizer que não tem nenhum lugar, pode ter algum local parecido com Campo Verde, mas melhor que Campo Verde não tem. Realmente é verdade. Então, e é preciso haver qualificação para poder haver crescimento. A cidade precisa se preparar para esse boom do crescimento que certamente vem aí, vem acontecendo. Tem uma pergunta aqui do Gilmar Beneghetti. Você está vendo? Consegue ver na tela? Eu estou vendo muito pequeno, mas eu consigo ler. Quer que eu responda ela? Vai lá. Vai lá, eu vou tentar ler aqui, está bem pequeno, mas ele disse... Não, deixa eu ler então. Então tá, leia. O início da virada será com o avanço da imunização. Estado gigante com enorme potencial de crescimento neste momento interessante, que políticos, como é o seu caso, produtor versus prefeito, vírgula, responsabilidade fiscal, alinhado com produção responsável. Certo. Eu não entendi direito, talvez ele... Não foi uma pergunta, ele fez uma afirmação aqui, ele né? Ele está afirmando. Olha, só para dizer, não só o município de Campo Verde, como o estado de Mato Grosso, ele tentou, de uma outra maneira, ter acesso a esse imunobiológico que ele está dizendo, que certamente seria o destravamento de tudo. Mas, infelizmente, por mais aproximação que, por exemplo, que o estado de Mato Grosso tenha com a China, não foi possível ter acesso a isso como nós queríamos. Hoje, o estado de Mato Grosso e o município de Campo Verde, ele tem totais condições de poder, de repente, fazer a aquisição da vacina para facilitar e acelerar esse momento, mas não dá. Não dá. Então, assim, essa questão do compromisso, né, que ele está dizendo, a responsabilidade fiscal, alinhado com produção responsável, tudo isso aí são temas que têm que ser trazidos para o debate aí, para que o final de tudo isso seja coisa boa. Só para destacar que o Gilmar é nosso aluno, viu, do agronegócio. Ah, é?
Legal, e hein? muito participativo. Então, prefeito, a gente sabe muito bem que ninguém vai conseguir mudar o mundo, né, de uma hora para outra, tem muita coisa a ser feita. Mas nós aqui da Unicentral desejamos ao município e ao senhor que um ótimo trabalho e colocamos-nos à inteira disposição para contribuir no que for possível, né, no avanço de educação, na formação de pessoas e para que o senhor entre aqui para a história deste lugar. Tá? Faça um belo trabalho, muita saúde, fé em Deus e coragem. Que dias melhores virão. Tá bom. Agradecemos pelas palavras e realmente a gente pede a Deus que possa nos conduzir, né, nessa questão aí do momento, porque certamente as outras coisas, o povo de Campo Verde, o mato-grossense, né, certamente irá fazer a parte dele, né? Produzir, trabalhar, crescer. A senhora falou uma coisa importante, que o crescimento ele não pode ser de qualquer maneira, não. Realmente você está certo. O crescimento ele tem que ser um crescimento estruturado e isso passa pela profissionalização, isso passa em você se aperfeiçoar naquilo que faz. Nós temos que oferecer para o mercado isso mesmo, sabe? Então, nós assim acreditamos muito que iremos precisar de todas as instituições que nos ofereça aprendizado. E aí você também certamente está fazendo parte disso, né? O que depender de nós para poder explorar essas fontes de instrução, de aprendizado, de profissionalização, de formação, nós iremos aproveitar ao máximo. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de poder falar um pouco de tudo que está acontecendo, de uma maneira genérica, né, eu diria, mas estaremos sempre à disposição aí para poder trocar essa ideia e abrir qualquer debate. Agradeço, fiquem todos com Deus. Muito obrigada, aqui também à disposição, tá? Boa noite, prefeito. Beleza. Obrigado, até mais. Um abraço. Senhores, aqui queremos agradecer a todos que estão aqui contribuindo para o evento dessa live, né? Que é o professor Rocha, que está em Rondonópolis, da Universidade de Rondonópolis, da Federal de Rondonópolis, a professora Ângela, que está aqui, e a nossa equipe da Unicentral. E lembrando que as inscrições estão abertas, dá tempo, venham para cá, ser nosso aluno da graduação, tanto do curso de Direito quanto do curso de Gestão do Agronegócio. Venha se preparar, porque Campo Verde é uma grande cidade. Cuidem-se. E agora vamos às aulas, tá bom? Muito obrigada, boa noite a todos.